O Tribunal Superior da União Europeia decidiu contra os centros de detenção de migrantes da Itália na Albânia, dizendo que os países não podem simplesmente considerar outra nação segura para quem pede asilo. O Tribunal da Justiça da União Europeia apoiou um tribunal italiano que questionou a designação do Bangladesh como país de origem seguro pelo governo de Roma, um rótulo que permite a deportação e a detenção de requerentes de asilo enquanto o pedido está a ser analisado. O acórdão sublinhou que estas designações devem permitir o controlo judicial a ser apoiadas por provas claras e acessíveis. De acordo com o acórdão, um país não pode ser considerado seguro se não for seguro para grupos vulneráveis específicos. O caso foi desencadeado por 2 cidadãos do Bangladesh, resgatados no mar pelas autoridades italianas e transferidos para a Albânia, onde a Itália construiu 2 centros de processamento offshore. Nestes centros, os imigrantes podem pedir asilo como se estivessem em solo italiano, mas apenas se forem oriundos de países que a Itália considera seguros. Os que não são devem ser autorizados a permanecer em Itália enquanto os pedidos de asilo são processados. A Itália atualizou a lista de países seguros em outubro de 2024 para incluir o Bangladesh, o Egito e outros. Mas esta medida foi criticada por ignorar as ameaças que alguns indivíduos podem ainda enfrentar nesses países. Em Portugal, 36 pessoas foram detidas este ano em flagrante pelo crime de fogo florestal e 525 foram identificadas segundo os dados da Guarda Nacional que publicaram. Em diferentes distritos de Portugal, foram detidas 36 pessoas em flagrante delito este ano, segundo dados da Guarda Nacional Republicana. Os dados da GNR, relativos a 31 de julho, os distritos com maior número de detenções são Vila Real, com 8, Porto, com 7, Guarda, com 5, Braga e Leiria, com 4. Face ao agravamento do risco de incêndio em vastas zonas do território português, motivado pelo aumento das temperaturas, ventos fortes e baixos níveis de umidade, a Guarda Nacional Republicana refere que tem vindo a reforçar de forma significativa o seu empenho na prevenção e no combate aos incêndios rurais. Salienta-se em comunicado que este ano foram sinalizadas em todo o país 10.417 situações de falta de limpeza de terreno. Neste âmbito, encontra-se a intensificar o patrulhamento de visibilidade e a vigilância em áreas florestais e agrícolas de risco elevado, muito elevado e máximo, através das suas valências de proteção da natureza e do ambiente, proteção e socorro, territorial e investigação criminal, com o objetivo de dissuadir os comportamentos negligentes e detectar precocemente situações suspeitas. A GNR apela uma vez mais ao sentido da responsabilidade da população, salientando a importância de evitar ações que possam desencadear incêndios, como fumar, fazer lume ou fogueiras, fazer queimadas, lançar foguetes e balões de mecha. Recomenda-se ainda à população para que acompanhe os avisos meteorológicos e os níveis de riscos de incêndio através de canais oficiais e que informe imediatamente as autoridades em caso de fumo ou fogo. Desde o dia 16 de fevereiro que a GNR está a realizar a campanha Floresta Segura 2025 através da execução de ações de sensibilização, de fiscalização, de vigilância e detecção de incêndios rurais, de investigação de causas dos crimes de incêndio florestal e validação das áreas ardidas. Um homem foi detido pela Polícia Judiciária depois de integrar uma cabeça num saco no Hospital de São José, em Lisboa. Ao que tudo indica, a cabeça será de um homem decapitado no Pátio Salemo, um caso que está agora a ser acompanhado pela jornalista Diogo Ramalho.
Foi entregue esta tarde aqui no Hospital de São José, em Lisboa, uma cabeça humana por um homem e nós, enquanto estávamos aqui a caminho deste local, falámos com a Polícia Judiciária que nos disse que está a investigar se esta cabeça humana se trata do corpo que foi ontem encontrado decapitado no pátio Salema e se quem entregou a cabeça poderá ou não ser o autor deste crime. Ontem de manhã foi encontrado este corpo decapitado no pátio Salema, como eu já referi, e não há muitas informações sobre a vítima. Sabe-se que se trata de um homem, sabe-se que seria uma pessoa africana, mas não se sabe exatamente qual é que será a nacionalidade, uma vez que não foram encontrados documentos junto à vítima. Há também a hipótese de o crime não ter sido cometido naquele local, porque as autoridades, quando chegaram e fizeram perícias, não encontraram vestígios de sangue e, por isso, uma das linhas de investigação da PJ é precisamente essa, de que não se terá tratado de um crime cometido no pátio Salema, mas a hipótese de ter sido um crime cometido por causa de tráfico de drogas está também em cima da mesa, uma vez que naquele local é um local de pernoita de pessoas em situação de sem-abrigo e também onde há algum consumo e tráfico de estupefacientes. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado e as autoridades aguardam então agora o resultado da autópsia. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que quer uma paz duradoura e estável com a Ucrânia. No entanto, no campo de guerra, a Rússia tem intensificado os ataques com um número recorde de drones lançados nos últimos 30 dias. As sirenes alertam para mais um ataque aéreo. A população busca proteção nos abrigos e nas estações de metrô. Uma realidade que faz parte da rotina dos ucranianos desde o início da guerra há mais de 3 anos. Somente em julho, a Rússia lançou um recorde de 6.443 drones e mísseis, cerca de 13% a mais do que o arsenal aéreo usado em junho. Os bombardeios deixaram 3 mortos e 37 feridos. Foi o segundo dia seguido de ataques. Na quinta-feira, na capital Kiev, 31 pessoas morreram, entre elas 5 crianças. A ofensiva acontece na semana em que o presidente americano deu um ultimato a Vladimir Putin para negociar o fim da guerra até o dia 8 de agosto. Putin diz que quer uma paz duradoura e estável sem abrir mão dos territórios conquistados na Ucrânia. O ucraniano Volodymyr Zelensky respondeu que está pronto para encontrar Putin. Donald Trump mandou 2 submarinos nucleares se reposicionarem depois de comentários do ex-presidente russo. Dmitry Medvedev afirmou que sanções contra compradores do petróleo russo aproximam os 2 países de uma guerra. Um enviado especial dos Estados Unidos esteve em Gaza para acompanhar a distribuição de alimentos. A região recebeu novos lotes de ajuda humanitária que foram lançados por aviões. Foram lançadas mais de 36 toneladas de suprimentos enviados por Alemanha, França, Espanha e países do Oriente Médio. Foi o maior lançamento desde a liberação do espaço aéreo de Gaza há uma semana. O enviado especial Steve Witkoff e o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, visitaram um centro de distribuição de alimentos em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Witkoff disse que a inspeção serviu para fornecer informações ao presidente americano. Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos querem que a população civil de Gaza seja alimentada e que trabalha para um plano eficaz. O grupo terrorista Hamas voltou a divulgar vídeos de reféns. A exibição das imagens não foi autorizada pelos familiares, que descreveram a sensação de horror ao ver as cenas. Na gravação, aparecem 2 reféns que estão em poder dos terroristas desde os ataques de outubro de 2023. A família de Iron Braslavski, que apareceu num vídeo divulgado ontem, autorizou a divulgação desta foto. Na imagem, ele está pálido e muito magro.
Em visita a Israel, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que o país não vai reconhecer um Estado palestino, mas que está comprometido com o fim da guerra. As sirenes que alertam para ataques aéreos voltaram a tocar hoje em Jerusalém. As forças de defesa de Israel confirmaram a interceptação de um míssil lançado do Iêmen. O diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos criticou os lançamentos de ajuda humanitária por via aérea em Gaza, dizendo que são caros e menos eficazes do que os transportes feitos por caminhões. Os lançamentos aéreos são pelo menos 100 vezes mais caros do que os caminhões. Os caminhões transportam o dobro da ajuda dos aviões, referiu o diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos. Ao longo da manhã da sexta-feira, cerca de 90 caixas com alimentos, lançadas em pelo menos 6 lançamentos diferentes, foram distribuídas em diferentes áreas do enclave palestiniano, incluindo um carregamento espanhol contendo cerca de 12 toneladas de alimentos. O governo do enclave, controlado pelo grupo extremista palestiniano Hamas, insiste que são necessárias cerca de 600 caminhões por dia para satisfazer as necessidades da população. A principal autoridade internacional em crises alimentares alertou esta semana que o pior cenário de fome está atualmente a desenrolar-se na faixa de Gaza, prevendo mortes generalizadas se não for tomada uma ação imediata. Moçambique está em estado de vigilância devido a casos de Mpox, com registro de 17 casos confirmados. A vigilância foi reforçada com equipas de rastreio e testagem. Mais informações com a jornalista Danissa Moiano. Olá. Moçambique encontra-se em estado de vigilância desde que foram detectados os 3 primeiros casos da Mpox, que tendem a subir. Subiu de 3 para 17 o número de casos confirmados da Mpox, doença contagiosa que afeta a pele em forma de bolhas. A vigilância sanitária foi reforçada nas comunidades e nas fronteiras para travar a evolução da doença, que está neste momento concentrada no Niassa, uma província do norte do país. Apesar disso, as autoridades entendem que os casos ainda são reduzidos. Por isso, ainda não solicitaram, junto à Organização Mundial da Saúde, lotes de vacina de prevenção. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde.